Olá, futuro surfista! O meu nome é Guilherme Moura, do treinamento A Mente Vencedora, aqui do projeto Tubarão Surf. E nós vamos estar ensinando aqui nessa aula sobre surf pela primeira vez com segurança, a respeito de como a sua mente deve estar posicionada para que você atinja os seus objetivos, que no nosso caso é fazer com que você crie o hábito de surfar. Então esse aí é um dos nossos maiores objetivos, porque nós temos noção do quão beneficente vai ser para você adquirir esse hábito ao longo da vida e tá melhorando aí a sua qualidade de vida. Então, suponho que você esteja começando a entrar nesse lifestyle, começando a entender como é que as coisas funcionam, e eu gostaria de lhe avisar que uma das maiores coisas que você deve se atentar é como é que a sua mente está pensando, o que é que você está pensando, quais são os seus pensamentos. Por quê? Porque se você pensar que você não consegue surfar, se você achar que isso não é pra você, se você for colocar barreiras, ou então se você pensar que você vai surfar, você vai conseguir pegar suas ondas, não interessa. Das duas maneiras você vai atingir seu objetivo. Ou seja, o que você pensa tende a se tornar realidade. Você primeiro coloca na sua cabeça para depois isso aí se tornar realidade. Então, isso é uma coisa muito importante. E eu faço sempre uma comparação, que é, por exemplo, vamos supor que você queira comprar um tênis para você porque o seu rasgou. E aí o que é que você faz? Bom, você está em casa, procura uma loja, alguma coisa que você sabe, e você decide, eu vou comprar esse tênis. Porque eu estou precisando de um tênis, então eu vou até a loja comprar o tênis. Depois você vai até a loja, obviamente, faz o percurso, faz o caminho, chega até a loja e passa o cartão e literalmente você compra o tênis e tem o tênis ali na sua mão que você comprou ele. O que foi que aconteceu? Você fez duas compras. A primeira compra foi a mental, na sua cabeça, lá na sua casa, quando você decidiu que ia comprar o tênis. A segunda compra foi quando você chegou na loja, passou o cartão e ficou com o tênis na sua mão. É exatamente isso que vai acontecer com você agora, ao você colocar na sua cabeça que você precisa ter esse pensamento de surfista, que você já é um surfista. Então, o primeiro pensamento é agora, aí na sua casa, você decidindo que quer ser um surfista. E a partir do momento que você tem esse pensamento com você, que você vai dar certo, que você vai conseguir ser um surfista, no futuro você vai ser um surfista, mas agora, mentalmente, você já é um surfista. O que você tem que fazer agora é percorrer o caminho, e aí, depois, quando chegar lá na frente, você vai atingir o seu objetivo, que é literalmente estar pegando suas ondas e usufruindo dos benefícios que o surf tem para proporcionar para a sua vida. E é basicamente isso. Então, nós vamos ser a caminhada com você. Para que você seja um surfista, você precisa basicamente de três coisas. Você precisa querer, você precisa saber e você precisa ter oportunidade. O querer, acredito eu, que você já tem, é algo mental, é algo só, como a gente já falou anteriormente, você colocar na sua cabeça que você quer ser um surfista. A segunda parte é você saber, ou seja, é o mais difícil, é aí que você vai ter que aplicar. Então, esse saber se corresponde ao seu período de aprendizagem, que ele pode ser longo, pode durar aí meses ou anos, ou ele pode ser curto. Depende muito da sua inteligência, de como é que você vai atuar quando estiver lá surfando, onde você vai depositar a atenção, o que você vai fazer antes do seu surf, a atmosfera que você vai surfar e também o quanto de vezes você vai surfar. Então, são mais ou menos essas duas variáveis, usar a sua inteligência na hora que você for surfar e o tanto de vezes que você for surfar. Isso aí é o seu saber. E o outro é ter oportunidade. Você tem que alugar uma prancha ou então pegar com algum amigo e depois ir para a praia e surfar literalmente. O saber, que é o mais importante aqui pra gente agora, é o que você vai aprender durante essa jornada. A gente vai estar passando para você esse passo a passo para você aprender a surfar de um modo mais curto. É muito importante você fazer as aulas de funcional, fazer aula de yoga, fazer técnica de respiração, você ir procurando saber com quem sabe o que foi que ele já fez para não passar pelos mesmos erros. Tá aí o Matheus para ajudar você. Por exemplo, vamos supor que você queira ficar muito rico. O que você quer é ter dinheiro. Qual seria uma das primeiras coisas que você deveria fazer? É você olhar para alguém que já é muito rico, ver quais são os hábitos dele e aí fazer com que esses hábitos que ele já tem provavelmente vai proporcionar você a ser rico também. Você pega eles, coloca na sua vida e aí você começa a ter esses hábitos e provavelmente você vai ser rico também. Por exemplo, o Bill Gates uma vez deu uma entrevista, creio eu que era uma entrevista, e foi perguntado para ele
que se ele pudesse escolher um superpoder, qual seria? E ele respondeu que o superpoder que ele escolheria era ter a capacidade de ler livros mais rápidos, ou seja, creio eu que esse seja o hábito mais importante para ele. Então, se durante muitos anos ele foi a pessoa mais rica do mundo e ele está dizendo que um hábito dele é ler livros e que se ele tivesse ter um superpoder seria ler livros mais rápidos, com certeza ler livros é uma qualidade para você atingir o sucesso ou então ter dinheiro. Não estou dizendo que isso de forma alguma é mais importante do que ser feliz ou ter tempo, só estou fazendo analogia para você entender. Então ele já passou por muitas coisas, muitos fracassos, muitas coisas na vida dele e está sugerindo uma coisa para aquelas pessoas que querem atingir onde ele chegou. Então o Mateus, o projeto em si tem muita informação, já passou por muita coisa, muitos fracassos, viajou o mundo também ensinando, tentando aprender que diga a melhor maneira de estar passando esse conceito para você. Então isso aí vai facilitar muito com que você encurte esse seu período de aprendizado e consiga chegar no seu objetivo o mais rápido possível. E aí eu venho agora com a mente vencedora, como é que deve estar o seu mindset, como é que você deve pensar para atingir o seu objetivo lá no futuro de ser um surfista. E aí a gente entra na parte de criação de hábito. Mas antes, para explicar um pouco do que é a mente vencedora, eu faço sempre uma comparação entre o cérebro e a mente. E eu trago aqui para você, obviamente, uma coisa mais figurada. Não tem como eu estar trazendo conceitos técnicos sobre o cérebro ou então a mente, porque isso é muito complexo, mas de maneira figurada a gente vai dizer aqui que o cérebro, ele é a parte do nosso corpo que quer economizar energia. Ele foi feito para sobreviver, para ter aquele momento de prazer agora, instantâneo. E esse é o seu cérebro, ele quer estar na sua zona de conforto. E nós vamos dizer também que nós temos a mente, que é teoricamente aquela visão que leva você lá na frente, que faz você querer alguma coisa. Então você sabe que você tem que estudar agora ou trabalhar para ter dinheiro e depois você ser feliz no seu futuro. Então isso aí é trabalho da mente. Se fosse só pelo seu cérebro, que é a parte mais animal, ele ficaria economizando energia e sobreviveria coletando frutos da natureza e comendo. Pois bem, então como é que a gente tem que fazer? O problema é que muitas vezes o cérebro é que ganha essa batalha. Por exemplo, quando você acorda, sei lá, 6 horas da manhã e você coloca o despertador para mais 5, 10, 15, 20 minutos, o soneca lá. Isso aí acontece porque o seu cérebro, ele quer economizar energia e para ele é muito mais proveitoso ele estar ali deitado, economizando energia na zona de conforto, do que se levantar e partir para a vida, fazer o que tem que ser feito. Então é por isso que você coloca você ou então as pessoas geralmente colocam esse despertador esse período a mais. Só que aí vem a mente. Quando é que a mente vence? Se assim que o despertador tocar, mesmo você cansado, você levantar, porque você tem a escolha sobre o seu corpo, o que você tem que fazer agora. E aí você tem essa livre-arbítrio de sair assim que o despertador tocar. Dessa maneira, a mente vai ter vencido o cérebro. No começo, e isso foi só uma batalha. E o problema é que nessa batalha foi muito doloroso para a sua mente vencer o cérebro, porque você não está acostumado a levantar da sua cama. Porém, com o passar do tempo, depois que a sua mente vencer todas as vezes o seu cérebro, o que vai acontecer é que você vai ficar acostumado com isso, aquela atividade cerebral que era muito alta vai diminuir e você vai formar o hábito de acordar assim que o despertador toca e não vai ser mais doloroso para você. É a mesma coisa que criar o hábito de dirigir. No começo é muito difícil, é muito complicado, o seu cérebro tem que prestar atenção em várias coisas. São 3 pedais para 2 pés, tem marcha, tem volante, tem pisca, tem moto que me passando, farol. Tem muita coisa que você tem que se atentar. Mas com o passar do tempo, isso aí vai diminuindo essa atividade cerebral, fica no piloto automático e você começa a exercer uma atividade muito difícil facilmente para você. E no surf é a mesma coisa. Quando você for surfar, a primeira coisa que o seu cérebro vai falar para você é que ele não quer surfar, porque aquilo ali gasta energia, aquilo ali não é tão fácil assim e ele quer estar na zona de conforto dele. Só que você tem que prestar atenção que a sua mente tem que vencer o seu cérebro mais de uma vez. Ela pode vencer a primeira vez, que como você às vezes consegue acordar uma vez ou consegue ir para academia algumas vezes e depois acaba, ele consegue, a mente às vezes vence, às vezes é o cérebro. O problema é que a mente tem que estar sempre vencendo para você atingir os seus objetivos. Então, quando você for para a praia pela primeira vez e for surfar, você pode ter certeza que o que o seu cérebro vai querer é fazer com que você não vá surfar.
mas você sabe que se você continuar isso aí 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 4 vezes por mês, você sabe que se você continuar, você vai criar o hábito de surfar. Ou seja, você vai saber o que é que tem que ser feito, o furo vai ser bem melhor, quando você estiver remando para pegar a onda vai ser muito melhor, você vai estar economizando muito mais energia, vai ganhar condicionamento. Então, a partir do momento que você tiver todos esses hábitos formados que o surf exige, você vai poder usufruir de todos esses benefícios que o surf tem a propor para você. Então é basicamente isso, você tem que saber que a sua mente tem que estar constantemente vencendo o seu cérebro para criar o hábito. E depois, quando criar o hábito, a atividade cerebral vai abaixar e você vai usufruir disso que eu acabei de falar, você vai conseguir ter contato com a natureza, você vai fazer mais amizade, você vai ter um melhor condicionamento, mais disposição, um autoconhecimento bem melhor. Então eu sugiro que você siga o que a gente tem para passar para você, porque eu lhe garanto que esse seu período de aprendizagem vai encurtar de uma maneira muito grande e você vai conseguir atingir os seus objetivos, principalmente criar o hábito de surfar e usufruir desses benesses que esse esporte tem a propor para você. Então esse aqui é o conceito da mente vencedora. Entenda que no começo vai ser difícil, com o passar do tempo você vai criar o hábito e aí vai dar tudo certo. Um grande abraço, continua com a gente, faz o yoga de verdade, faz o funcional, intercala yoga funcional, yoga funcional, yoga funcional todos os dias para você ir ganhando condicionamento, que é uma das partes do surf mais importante. Chega lá, faz acontecer, avisa pra gente o que foi que aconteceu, o que foi que deu errado, o que foi que deu certo, quais foram as dificuldades, que a gente vai estar mandando pra você dicas específicas para a sua dificuldade de fazer com que você ultrapasse aí esse problema e consiga estar vencendo nesse objetivo de surfar, beleza? Um grande abraço e eu te vejo na próxima.